Estamos de novo de volta a este segundo dia, esta sessão da tarde, que se chama Smart Economy and Governance. Aqui contamos com a RDA, Portugal Ventures, o Fundo Ambiental e é moderada por Vânia Costa, docente do IPCA. Boa tarde a todos. Muito obrigado, desde já, pelo convite que me fizeram para poder aqui apresentar um bocadinho do que é esta parceria e como é que nós podemos apoiar as cidades portuguesas. Antes de mais, gostaria só de me apresentar. O meu nome é Jorge Rodrigues de Almeida, eu sou diretor da RDA Climate Solutions. Nós somos uma consultora que trabalha na área da transição energética e de financiamento sustentável e desde o ano passado que estou a apoiar os eventos de matchmaking da European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities e, portanto, como coordenador, tenho a responsabilidade de organizar um conjunto de eventos que irão ligar as cidades e os investidores, como falarei de seguida. Mas antes de passar à apresentação propriamente dita, queria também dar aqui uma palavra de parabéns à organização por ter tomado esta iniciativa de fazer o evento 100% online num momento tão complicado para o país e tão complicado para todos. No momento em que gravo este pequeno vídeo, eu estou sediado em Ovar e, portanto, nós estamos encerrados todos em casa, com muitas limitações, mas na esperança que tudo vá correr bem e espero que quando este vídeo estiver no ar e quando o evento estiver a sair, que já esteja tudo muito melhor do que o que está hoje. Fazemos todos os votos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e por ter conseguido colocar o evento 100% online. Eu, antes de iniciar o discurso sobre a plataforma e sobre como é que nós podemos ajudar, queria fazer aqui um ponto de partida e falar um bocadinho de como é que os investidores veem os investimentos em Smart Cities e, em muitos casos, por exemplo, de uma forma mais simples, não indo para o campo das Smart Cities, até na eficiência energética, para falar de um ponto de partida. Os investidores têm alguns problemas na percepção deste investimento. E consideram que este é um território, por vezes, desconhecido. Portanto, o que pensam é que existe, é um bom investimento, mas não conheço, não fiz e, portanto, tenho algum receio. E daí, todos eles querem fazer mais research, mais investigação, é muito interessante, investigam, analisam, publicam papers, mas depois muitas vezes não conseguem passar para o terreno, por diversos motivos, e vamos discutir à frente alguns deles. Por outro lado, como este pequeno cartoon aqui dos Simpsons, as ideias são muito interessantes e vão estar a acompanhar e, portanto, haverá um acompanhamento contínuo de todos os investidores. E hoje não haverá um investidor, por exemplo, que não tenha um papel ativo nesta área do Sustainable Finance ou do financiamento sustentável. No entanto, o grande problema aqui é que, como não há muitos investimentos realizados, como é uma área nova, com alguns dos problemas que vamos falar a seguir, há aqui muito risco associado. E sempre que há risco associado, isso é o pior que pode acontecer do ponto de vista do investidor. Porque ele terá receios de fazer o seu investimento e tem receios de que os investimentos tragam os retornos que estavam previstos. E, portanto, o que nós temos que fazer, nós todos que apoiamos a desenvolver projetos, que trabalhamos nas cidades e queremos desenvolver a nossa cidade, o que temos que tomar são medidas, sejam elas na fase dos levantamentos, sejam elas nas fases posteriores, para reduzir este risco. E vamos tentar falar também um bocadinho sobre isto já de seguida. E, portanto, qual é o objetivo do nosso trabalho como empresa, deste projeto que eu estou aqui a apresentar e de muitas das coisas que estão a ser feitas hoje em dia na Comissão Europeia e mesmo em Portugal? É construir pontes para a eficiência energética, para a sustentabilidade e para a eficiência energética. E porquê? Porque nós o que temos hoje são muitas bases dessa ponte, um bocadinho como esta imagem, como posso tentar mostrar aqui. Temos já os pilares da ponte feitos, mas qual é o grande problema? É que a ponte que existe é esta pequena ponte que vem aqui ao fundo, muito reduzida. Isto é, a ligação entre os investidores que estão de um lado e
as cidades ou os project developers, quem desenvolve esses projetos dentro das cidades, sejam as empresas, outro tipo de organizações, ainda não é muito grande. Portanto, há aqui um distanciamento. E o que nós temos que fazer é reduzir este distanciamento ou facilitar esta ligação através da constituição desta ponte e acabar a ponte. Então, porquê é que existe este distanciamento? Eu aqui elenco três riscos que eu considero que são alguns dos riscos principais e que criam muito receio nos investidores, mas os riscos são muito maiores do que estes. Os riscos que eu aqui coloquei são então o risco tecnológico. E porquê? Porque quando nós falamos de Smart Cities, falamos de soluções inovadoras. Muitas vezes falamos da primeira cidade que está a implementar uma determinada solução. Seja ela uma solução tecnológica, até muitas vezes modelo de negócio, etc. É tudo muito diferente. E, portanto, quando é muito diferente, especialmente na parte tecnológica, quando essa tecnologia é muito diferente, há um grave receio, um grande receio. Porquê? Porque não existe uma prova de conceito. E, portanto, o investidor terá receio de ser ele a financiar o primeiro projeto, uma determinada tecnologia, que pode falhar, que pode não correr bem, que pode não cumprir exatamente aquilo que estava definido. E, portanto, isto é um grande risco. Como é que nós podemos minimizar isto? É através de projetos piloto, onde possamos testar uma determinada tecnologia a uma escala menor e depois sim passar para a escala da cidade. Depois há aqui um outro problema, porque quando nós falamos de Smart Cities, não estamos a falar de projetos puramente tecnológicos ou de projetos de infraestruturas. Estamos muitas vezes a falar de projetos que tocam em benefícios sociais, da qualidade do ar, de saúde, etc. E quando nós falamos de benefícios desta ordem de grandeza, sociais ou na área da saúde, é muito difícil em valorizar, em termos económicos, esses benefícios. E por esta forma é difícil demonstrar qual é a mais-valia e traduzir isto em cash flows ou rendimentos, retornos financeiros do projeto. E o investidor, como é óbvio, o que está habituado a ver nos seus projetos são cash flows, perceber as dinâmicas dos cash flows, verificar se esse cash flow é suficiente para gerar lucro para pagar todos os investimentos do projeto, gerar essa receita que é necessária para a cidade e para o investidor. E, portanto, se nós não conseguirmos traduzir certos benefícios em dinheiro, é muitas vezes difícil conseguir financiar estes projetos. Portanto, temos que arranjar dinâmicas e conseguir demonstrar como é que ligamos estes benefícios que não são puramente monetários a uma moeda. Depois, por outro lado, sempre que falamos de Smart Cities, como disse logo no início, estamos a falar muitas vezes de modelos de negócio que são diferentes. E quando eu quero aplicar algo diferente numa cidade, esbarro facilmente num código de contratos públicos que é extremamente fechado, que não é aberto a novos modelos de negócio, a novas formas de o fazer e, portanto, ou é difícil implementar com base nos paradigmas atuais, é necessário alterar isso. Muitas vezes o próprio Código de Contratos Públicos até pode permitir estes novos modelos de negócio, mas é difícil alterar e fazer perceber aos técnicos municipais e mesmo aos decisores políticos que podem o fazer e demonstrar que não tem assim tanto risco, porque uma vez que poucas vezes foi feito, há um risco associado e isto cria receios que são completamente naturais, quer ao nível técnico, quer ao nível político, e portanto fazem com que não avancem tantos negócios. É preciso tentar replicar o que já foi feito, o que melhor foi feito, e portanto usando essa base do que já está feito noutros sítios, copiando, adaptando e levando os nossos projetos para o terreno. Portanto, isto são 3 riscos que eu aqui elenco, mas há mais riscos que estão em causa. E no título do slide tenho aqui uma palavra que vou usar várias vezes, que é bancabilidade. Bancabilidade não quer dizer que um projeto seja só financiado através do banco, mas é um termo usado em termos financeiros que tem a ver com a capacidade desse projeto ser financiável, ser bancável. E, portanto, é o termo que eu vou aqui utilizar, mas não queria deixar de notar que não é só associado a bancos, é associado também a outros tipos de investidores e outros tipos de modelos de negócio, que vamos falar um pouco mais à frente. A União Europeia, com base, tem perfeito conhecimento de todos estes riscos que eu elenquei, tem perfeito conhecimento da dificuldade que é implementar projetos
na área da sustentabilidade e onde as Smart Cities também se encaixam em grande parte. Para isso criou o European Green Deal, ou em português o Pacto Ecológico Europeu, que vai alavancar muito financiamento para a área da sustentabilidade. Quer através dos fundos estruturais, que são tão relevantes para Portugal, ainda por cima num quadro como vamos viver certamente de crise pós toda esta pandemia, e portanto são altamente relevantes, mas que vão ter um foco muito grande nesta área da sustentabilidade. Quer também através de um conjunto de ferramentas que vão obrigar todos os investidores e mesmo todos os proponentes, todos aqueles que procuram financiamento, a definirem o grau de green, o grau de sustentabilidade do seu projeto para conseguirem esse financiamento em condições interessantes. Isto aqui eu diria que é uma grande alteração e nós vamos falar aqui da taxonomia também um bocadinho. Por exemplo, são coisas que alteram completamente o paradigma de como estamos a fazer hoje, mas que vão obrigar a que todos nós tenhamos o foco na sustentabilidade e, portanto, vão facilitar todo o investimento que será feito no futuro nestas áreas. E para falar de sustentabilidade e de financiamento, eu costumo mostrar um pequeno puzzle onde tento definir para mim, as quatro peças principais para o financiamento. A primeira é o financiamento em si, isto é, existir dinheiro no mercado. Hoje em dia, ou pelo menos até há bem curto prazo, esse dinheiro existia até a custo muito baixo. E, portanto, o que estamos aqui a dizer é que existe, e ainda por cima existe, em diversos tipos de dinheiro. Existem diversas fontes de financiamento, diversos investidores que estão disponíveis e, portanto, esta peça do puzzle, para mim, é aquela que já está no mercado, mas que não consegue fazer o puzzle todo, ou seja, eu necessito aqui de outras peças. E quais são essas para mim, então? Uma delas é um pipeline de projetos. Num país como Portugal, os nossos projetos serão sempre limitados em termos de dimensão. E quando eu refiro em termos de dimensão, estou a referir em termos de custos, etc. E, portanto, eu necessito de juntar projetos, de dar-lhe escala, de ter capacidade de trazer um pipeline de projetos, ter aqui projetos seguidos. Para quê? Para tornar interessante e para ter aqui escala. E com essa escala reduzir custos de contexto e também conseguir criar atração a outros investidores com maior escala e que possivelmente até têm melhores condições. Por outro lado, necessito também de standardizar. Temos que deixar de cada projeto ser um projeto. Nós necessitamos em que os projetos sigam padrões comuns, que sejam fáceis de perceber e que sejam fáceis de financiar. Aqui um bom exemplo da standardização será, por exemplo, o próprio contrato. Quando eu elaboro o contrato no município, ele deve seguir um padrão. Para quê? Para que seja similar a outros contratos que já foram feitos e que seja perceptível por toda a gente. E, em último, a formação. Devemos dar formação a todos os atores que estão em cima da mesa, quer aos técnicos municipais, quer aos agentes que financiam, portanto, aos investidores, aos bancários, quer mesmo às empresas de engenharia que desenvolvem esses projetos. Necessitamos de pô-los a conversar e falar a mesma língua. Isto é um bocadinho do que a nossa parceria faz. Esta parceria é uma iniciativa da Comissão Europeia que tem como objetivo juntar todos os grandes players na área das Smart Cities. Sejam elas as cidades, que são o principal, porque é lá que vão ser feitos esses projetos de Smart City, as empresas que desenvolvem esses projetos, sejam elas grandes ou pequenas empresas, os investidores, as universidades, os seus investigadores e, portanto, todos esses atores numa mesma mesa, neste marketplace, onde poderão encontrar toda a informação relevante sobre Smart Cities ao nível europeu. Olhando de uma forma, tentar explicar um bocadinho como é que todo o processo é feito, esta plataforma assenta em 3 fases, nós chamamos de Explore, Shape and Deal. Explorar é, portanto, onde vamos colocar e disponibilizar toda a informação sobre as melhores práticas que existem, o que já foi feito,
Para quê? Para não se inventar a roda, vamos copiar aquilo que foi feito e bem feito e, portanto, podemos utilizar. Depois, o shape, para quê? Para quando necessitamos de ajustar um projeto, temos ferramentas para poder ajustar isso, sejam através de action clusters ou iniciativas, e, portanto, são grupos de trabalho que tentam auxiliar num determinado tema, num foco num determinado tema, para quê? Para ajudar a que os projetos fiquem em melhores condições de serem bancáveis. E, portanto, aí entra o deal. E no deal, o que pretendemos é ligar, então, os investidores às cidades. E para isso temos várias atividades, temos desde eventos, a materiais que estão disponibilizados como relatórios ou guias de como fazer o que foi feito e perceber o templates, etc. Perceber as melhores práticas e poder aplicá-las. E depois, na nossa plataforma, onde vamos ter toda a informação congregada e onde até podemos contactar com outros parceiros. E, portanto, toda esta ferramenta está disponível no Explore Shape Deal, um bocadinho como eu fui falando, sendo que o trabalho da RDA Climate Solutions, o nosso trabalho, foca na parte do deal e é aqui que eu quero focar. Este deal é, então, nada mais do que ligar as cidades aos investidores através de um evento de matchmaking em que se juntam na mesma sala para ter uma reunião cara a cara ou online, hoje em dia temos feito mais online também, e para isso vamos ter chamadas para que possam submeter os vossos projetos e depois vamos apoiar para melhorar esse projeto e apresentá-lo ao investidor. Nós definimos aqui um Project Maturity Level Framework. Eu propositadamente não traduzi porque queremos também utilizar a mesma linguagem e, portanto, na tradução temos de ter algum cuidado na linguagem e ainda não o traduzimos. Mas o que nós estamos a fazer é dividirmos os projetos que entram para ligar aos investidores em várias fases. Desde quando é apenas um potencial projeto em que eu apenas identifiquei esse potencial projeto, ou ao projeto quando está pronto para ser lançado o concurso público. E depois há várias fases aqui pelo meio que podem ser classificados os projetos. A nossa ideia é que um projeto que entre com o PML3, nós possamos ajudar esse projeto a subir até um PML6 e, portanto, que esse projeto seja bancável, que seja financiável por um investidor. Para isso, nós damos a possibilidade de que as cidades submetam uma concept note, portanto, uma pequena informação sobre o seu projeto. Irão submetê-lo no nosso site, basta clicarem depois aqui, através da apresentação, no site que aqui é apresentado, e nós iremos receber essa informação, a equipa irá analisar e verificar se está em linha com os requisitos dos investidores. Se estiver em linha com os requisitos de alguns investidores que temos em carteira, faremos essa ligação e permitimos que haja este evento de matchmaking e, portanto, que haja a possibilidade do investidor analisar o projeto e perceber se até há alguma coisa a mudar antes de ser lançado o concurso, se não há, se está tudo bem e se tem interesse em investir neste tipo de projeto. Então, caso esse projeto ainda não esteja de acordo com os requisitos, o que é que nós vamos fazer? Podemos aconselhar diversas ferramentas que estão disponíveis neste nosso marketplace para apoiar o projeto, para melhorar o projeto. E, portanto, existem lá uma série de ferramentas, sejam eles webinars, onde vamos passar informação, guias, etc., em que poderão ajudar a melhorar o projeto. Portanto, é esse o trabalho que queremos fazer, é apontar as pessoas para determinados documentos ou determinadas faltas que poderão melhorar em muita qualidade deste concept note da informação que está disponibilizada sobre o projeto. Portanto, para saberem mais, têm aqui o e-mail, basta contactar e alguém da nossa equipa irá responder. E, portanto, de organizar eventos, o último que organizamos foi em fevereiro passado, em Bruxelas, em que tivemos projetos de vários locais da Europa, tivemos também entidades portuguesas a participar e, portanto, o que nós fizemos aqui foi juntar toda a gente à volta da mesa, com diversas atividades a decorrerem, sendo que uma delas e a principal para nós são estes eventos, estas reuniões com os investidores, que passam-se numa sala à parte, em que está lá apenas
o representante da cidade e o investidor para começarem a discutir o seu projeto e esperemos nós, no futuro, para porem esse projeto a andar e financiá-lo. E, portanto, aqui são algumas imagens do evento em si, em que temos mesas redondas no início, por exemplo, em que tivemos aqui 3 investidores a falar sobre os seus requisitos. Temos depois atividades paralelas de networking, em que é possível, através até de uma própria aplicação que está disponível, marcar reuniões com diversos tipos de stakeholders que estejam presentes na reunião. Temos uma zona que nós chamamos Explore, onde é possível ver os projetos que estão na rua e contactar com essas pessoas que estarão lá, representantes desses projetos, e perceber como é que eu posso fazer um projeto na minha cidade similar àquele. E depois, como eu disse, as tais reuniões, um a um, ao cara na mesma sala, com o objetivo de se fechar o negócio, ou pelo menos de perceber se os investidores estão ou não interessados neste projeto, se cumpre os seus requisitos. E, portanto, falando agora um bocadinho do puzzle do financiamento numa outra perspectiva, para dar aqui só algumas dicas do tipo de coisas que nós tentamos analisar. Quando eu apresentava a standardização, felizmente a Comissão Europeia lançou agora um relatório que é o Taxonomy Report. Este Taxonomy é nada mais que a taxonomia, portanto, é o conjunto de definições de todas as atividades que podem ser consideradas sustentáveis e, portanto, podem ter acesso a financiamento em determinadas condições. Os bancos vão ser obrigados a reportar segundo esta taxonomia, os próprios proponentes vão ser obrigados a, quando vão solicitar um empréstimo ou um financiamento de investidor privado, a ter que definir a tipologia de atividade segundo esta taxonomia. Portanto, é puramente standardização e, utilizando o mesmo padrão, será fácil identificar os tipos de projetos e identificar o tipo de capital, o tipo de dinheiro que estará disponível para financiar este projeto. Outra questão que falei é o financiamento. Muitas vezes é colocado, quando eu digo que existe financiamento, dizem que não é assim tão simples. Mas, olhando aqui, por exemplo, misturando isto com o pipeline também, vemos os modelos de contrato de desempenho energético tão comuns agora na nossa iluminação pública. Temos várias cidades a executar projetos, muitas delas associadas à inteligência da própria iluminação e, portanto, isto permite alavancar esse tipo de projetos. Por outro lado, para o financiamento em si, destacava a nossa Investor Network. Podem ir ao nosso site e vão encontrar toda a informação onde estão elencados um conjunto de investidores que estão disponíveis e querem financiar projetos desta índole. Em Portugal, temos várias entidades bancárias e financiadores que assinaram uma carta de compromisso nesta área. Eu apresento aqui o do BPI, do Crédito Agrícola, por exemplo, 2 linhas específicas para a área da sustentabilidade. Portanto, cada vez mais é comum, os bancos estão preparados, portanto, venham os projetos para a rua em condições de ser financiados, porque o financiamento existe. E, portanto, voltando ao inicial, o que nós pretendemos é construir as pontes e, portanto, com este projeto, o que nós queremos é construirmos este cenário, ter a ponte pronta e haver aqui o fluxo de capital entre as cidades e os investidores. Deixo aqui os dados e fico disponível para qualquer questão que tenham. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite à Portugal Ventures para estar presente neste Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. É com muito gosto que faço esta palestra. O meu nome é João Pereira e sou diretor de investimento na área digital. Quem somos? Bem, somos uma empresa de capital de risco que investe em startups com ambição global, que ambicionam conquistar mercados para além do português. A nossa missão é de investir proativamente em empresas emergentes em todas as suas fases de desenvolvimento, o que significa apostar no seu crescimento, na sua competitividade e capacidade de internacionalização.
a Portugal Ventures tem um impacto significativo no ecossistema empreendedor português. O maior relevo que nós podemos encontrar é que as publicações CB Insights e Dealroom.com fizeram menção a Portugal Ventures nas suas publicações. A primeira, considerando a Portugal Ventures a capital de risco mais ativa em Portugal. A segunda, bem recentemente em 2019, colocando a Portugal Ventures no top dos 50 empresas de capital de risco europeias com maior nível de investimento. Nós temos um portfólio de cerca de 100 empresas participadas e investimos 140 milhões de euros. Em que setores é que nós investimos? Tipicamente investimos em 4 grandes verticais. O primeiro é o digital, que passa pela digitalização da economia, digitalização empresarial em vários domínios. Por exemplo, nas ofertas de software como serviço, da cibersegurança, das redes, da inteligência artificial, da realidade aumentada e virtual e dos marketplaces. Investimos em ciências da vida, o que significa desenvolvimento de novas terapêuticas, equipamento médico e saúde digital. Investimos em Engineering and Manufacturing e aqui procuramos oportunidades de novos materiais, eletrónica, robótica, cleantech, agrotech e citech. Por fim, um vertical muito importante também para a economia portuguesa, o turismo. Investimos em novas oportunidades, em oportunidades inovadoras de alojamento e dinamização turística, mas também da digitalização da cadeia de valor turística. Mais uma vez, a integração de tecnologias como a IoT, realidade virtual e aumentada, a eletrónica, o cleantech e a robótica. Investimos nas fases muito iniciais de desenvolvimento da empresa, o que significa que a empresa tem algum contacto, tem um protótipo e necessita de investimento para se desenvolver. O investimento da Portugal Ventures, investimento de risco, dirige-se a estas fases de entrada e desenvolvimento comercial no mercado. A localização destas empresas terá que ser em Portugal. O fundo investe quer em Portugal continental, quer nas ilhas. Nós investimos montantes que vão desde os 300 ao 1.500 milhares de euros, de acordo com o estágio e o setor. Privilegiamos o co-investimento com outros parceiros e investidores nacionais e internacionais. Podemos investir por tranches, indexando-as a cumprimento de milestones. Muito importante é que nós investimos em capital das empresas, o que fará com que o fundo da Portugal Ventures passe a integrar a estrutura acionista da empresa. Disse-vos que nós somos um investidor proativo. Uma das manifestações dessa proatividade é a nossa presença nos conselhos de administração das empresas. Dessa forma, colocamos disponível para as empresas participadas um conjunto de iniciativas para além do capital. Essas iniciativas passam pela disponibilização de contactos com parceiros, com investidores, quer nacionais, quer internacionais, e também pela partilha de conhecimento da própria equipa da Portugal Ventures, assim como das empresas participadas. Promovemos ainda negócios e a integração de ofertas entre as empresas do portfólio. A abordagem com uma oportunidade de investimento ao Portugal Ventures é muito simples. Reparem, começa por uma candidatura online, existe um formulário, vamos online www.portugalventures.pt e inserimos a informação. Esperem até cerca de 15 dias úteis para receberem uma primeira decisão da equipa da Portugal Ventures. As etapas seguintes são etapas típicas de avaliação e de due diligence. Significa que a Portugal Ventures, a sua equipa, mas também peritos nacionais e internacionais especialmente convidados pela Portugal Ventures, estarão envolvidos na interação com as equipas promotoras e na avaliação com a equipa da Portugal Ventures da oportunidade ou das oportunidades de investimento.
Finalmente teremos um pitch final com o Conselho de Administração da Portugal Ventures e aí podemos ter uma decisão de investimento. Na gíria do investimento de capital de risco, uma proposta de investimento significa a apresentação de uma term sheet. Vou-vos falar um pouco das iniciativas da Portugal Ventures. Essas iniciativas têm uma ligação muito forte, como veem, à questão da sustentabilidade. Acabamos de promover uma call para a Blue Economy, uma call para a Green Economy. Temos a nossa call genérica MVP e a call para aplicações no setor do turismo. Vou-vos falar um pouco sobre todas elas. A call Blue Economy dirige-se a empresas nascentes nas áreas da produção marinha, biotecnologia, aquacultura, mas também de energias renováveis oceânicas, ou aplicações de tecnologia à náutica de recreio. Também ao turismo náutico. Já a call Green Economy dirige-se à produção de biomassa, matérias de base biológica, mas também ao desenvolvimento de matérias-primas críticas, à reciclagem e à agroindústria, agricultura biológica e, em especial, agricultura com aplicações de tecnologia para otimização e para especialização. Investimos nos setores digitais na economia e, em especial, convido-vos a tentarem a call MVP. MVP significa que já existe um protótipo e já existem contactos iniciais com clientes. E é aí que nós buscamos estas oportunidades. São oportunidades na área da inteligência artificial, na área do setor empresarial, IoT, robótica, eletrónica, redes, marketplaces, mas também cibersegurança e novos materiais. Na área das ciências da vida, em especial, procuramos estas 3 aplicações: novas terapias, diagnósticos e aplicação da tecnologia à área médica. Por fim, no turismo, em especial este vertical. Aqui procuramos oportunidades tecnológicas e não tecnológicas, começando por estas últimas. Alguns exemplos: turismo equestre, alojamentos inovadores, parques temáticos, em geral, dinamização turística. Mas também a aplicação da tecnologia à cadeia de valor turística, o que significa clean tech, inteligência artificial, marketplaces, robótica e realidade aumentada ou virtual. Quero-vos falar agora um pouco do portfólio da Portugal Ventures. Como vos disse, nós temos cerca de 100 empresas no portfólio. Em geral, nós podíamos reparti-las cerca de 1/3 da área digital, cerca de outro terço na área de engenharia e manufacturing e depois um pouco menos nas áreas de ciências da vida e de turismo, em crescimento. Exemplos do portfólio, com especial menção aos temas que sei que estarão a ser debatidos neste fórum. Por exemplo, aplicações como aquelas desenvolvidas pela equipa Biparts são aplicações constituindo um mercado para peças de automóvel usadas, o que significa providenciar uma solução para a economia circular. Mas temos mais aplicações que podem ser importantes aqui referir. Por exemplo, a Processware desenvolveu sistemas de otimização de processos que são utilizados, por exemplo, por companhias de aviação e na agroindústria, com benefícios muito assinaláveis do ponto de vista de economia dos transportes e de movimentação de cargas, providenciando assim para uma economia e um ambiente mais saudável. Na área das ciências da vida, muitas aplicações de terapia e de medtech. Alguns exemplos: desenvolvimento de novas terapias com base em desenvolvimento de algoritmos, mas também em terapias mais tradicionais. No Engineering Manufacturing vocês podem encontrar oportunidades investidas pela Portugal Ventures, mais uma vez relevantes para o tema da sustentabilidade. Por exemplo, a Advolt, sistemas para transportes pesados, a Omniflow, com o desenvolvimento de produção elétrica a partir da energia do vento e também solar,
E por fim, o turismo. Muitas aplicações na cadeia de valor, quer na dinamização, quer na oferta turística, quer na aplicação de novas tecnologias no setor turístico. Para além das escolas, que significam as políticas de investimento da Portugal Ventures a cada momento, vocês podem interagir com a Portugal Ventures através dos nossos Open Day. Consultem mais uma vez www.portugalventures.pt para encontrarem a agenda e os dias em que elas vão ocorrer durante o ano. Para que é que servem estes Open Days? Muito fácil. Para terem a oportunidade de terem um contacto sem compromisso com a equipa da Portugal Ventures. São pequenas reuniões, com pitches, com discussão, com eventuais insights e alguma capacidade que a equipa poderá ter de vos recomendar um caminho antes mesmo de uma abordagem à procura de investimento de capital de risco. Procurem informação online. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Sou Alexandra Ferreira de Carvalho, sou Secretária-Geral do Ambiente e Diretora do Fundamental. É um prazer juntar-me a vocês por este meio. Infelizmente não pôde ser de outra maneira, mas é bom estar aqui. É a primeira vez que eu faço isto, portanto, alguma coisa vocês têm que me perdoar. Muito bem, estou aqui para vos falar do Fundamental e do papel que o Fundamental tem tido relativamente aos municípios e aos apoios aos municípios. O Fundamental, dá-vos um pequeno enquadramento, foi criado pelo Decreto-Lei nº 42A/2016, 12 de agosto, mas só em 2017 é que iniciámos a nossa atividade. Este Fundamental foi criado pela fusão de outros 4 fundos que existiam no Ministério do Ambiente: o Fundo Português de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e o Fundo para a Conservação da Natureza e Biodiversidade. O Fundamental é, neste momento, de facto, e afirma-se já, com 3 anos de atividade, um instrumento financeiro que apoia entidades, atividades e projetos que prosseguem os objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e internacionais em matéria de política ambiental e de ação climática. E fazemos-lo em 6 áreas de intervenção que podem ver aqui: descarbonização, danos ambientais, conservação da natureza, recursos hídricos, sensibilização ambiental e economia circular, sendo que a descarbonização se divide depois em mobilidade, adaptação às alterações climáticas e mitigação. Receitas do Fundamental. Este Fundamental, sendo um instrumento financeiro, vive das receitas próprias, não vamos ao Orçamento de Estado, e temos então como receitas. As receitas principais são as receitas do comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, a taxa de recursos hídricos, o imposto sobre produtos petrolíferos, a taxa de gestão dos resíduos, coimas e outras menos importantes. A estimativa de despesa tem sido esta a evolução da nossa despesa. Para o ano 2020 temos mais de 460 milhões de previsão, a estimativa é de mais de 460 milhões, considerando o período entre 2017 e 2020, a despesa apresenta uma taxa de crescimento anual composta superior a 50%, o que é de facto muito positivo. E a execução financeira do Fundo Ambiental tem sido, nos últimos 3 anos, sempre superior a 95%, o que ilustra bem o nosso compromisso. Como é que nós aplicamos a receita e como é que nós então temos esta despesa? O próximo slide, por favor. Então, o Fundo Ambiental, desde 2017, já assinou 207 protocolos e publicou 44 avisos. Em 2020 temos uma previsão de que vamos lançar 16 avisos e assinar 28 protocolos. Como vocês sabem, isto não é novidade para ninguém, recentemente, aliás em janeiro de 2020, no encontro anual do Fórum Económico Mundial em Davos, admitia-se que o aquecimento global, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade seriam as maiores ameaças que a humanidade iria enfrentar. E sem dúvida seriam e ainda são. Mas hoje, e menos de 3 meses depois deste fórum, podemos acrescentar a estas ameaças uma outra. Esta pandemia, que surgiu silenciosa, quase sem darmos por isso,
e apoderou-se de todo o planeta e apoderou-se das nossas vidas, colocando em causa a nossa sobrevivência. Porque é exatamente isso que está em causa. É a sobrevivência da espécie humana. Esta pandemia é mais um alerta da natureza. Mas a natureza já nos deu vários alertas. Desta vez, temos mesmo que ouvir este alerta. E temos mesmo que entender que nada será como antes. E as escolhas que fizermos têm mesmo que ser outras. E são urgentes. Têm que ser diferentes e são urgentes. Têm mesmo que acontecer. Desde 2017, o ano da criação do Fundo Ambiental, que temos tido um papel ativo no apoio e no incentivo à criação das designadas Smart Cities e também dos Smart Territories. A necessidade de reinventar a cidade, e considera-se a cidade enquanto um ecossistema multidimensional ambiental, social e económico que está em constante mutação, implica que a procura da solução para os problemas urbanos, como é o caso das alterações climáticas, seja em passo muito acelerado. É nesta procura de resposta aos problemas urbanos, porque é nas cidades, como sabemos, temos o maior número de pessoas, que o Fundo Ambiental tem dirigido aos municípios um conjunto de apoios, através de avisos e protocolos, que permitem financiar, face às necessidades e especificidades de cada território, e isto é muito importante, os territórios não é todo igual, soluções inovadoras e inteligentes que permitem tornar a cidade e o município mais habitável e mais sustentável. E então, desde a sua criação, já foram 25 o número de avisos que o Fundo Ambiental desenhou a pensar no potencial de alavancagem de uma melhor performance e de maior sustentabilidade do município. Foi feito um investimento de quase 38 milhões em avisos que procuraram incentivar o desenvolvimento de novas estratégias por parte dos municípios de forma a torná-los mais smart. As linhas de financiamento incidiram em 4 áreas de intervenção, estas que estão aqui: descarbonização, conservação da natureza e biodiversidade, resíduos e economia circular e sensibilização ambiental. Há uma outra que não está aqui, que eu vou falar um pouco mais tarde, e de facto temos procurado com este compromisso tornar o município mais estrategicamente mais inteligente, mais sustentável, como eu estava a dizer. E atenção que, e além desta área, há mais uma outra que eu falei, que é a remediação dos problemas urbanos, dos danos ambientais, que os municípios muitas vezes enfrentam por causa exatamente das alterações climáticas. O que é que vos queria dizer mais? É que estes apoios do Fundo Ambiental vão para além da cidade e do município inteligente. Estrategicamente, o Fundo também tem publicado avisos dirigidos ao espaço rural e à floresta, que são tão essenciais no suporte necessário à cidade, porque aprevisionam um conjunto de serviços, os designados serviços de ecossistema, fundamentais para a qualidade de vida e para o bem-estar em geral da sociedade. Vou agora passar a partilhar alguns exemplos concretos das políticas do nosso Ministério de Apoio aos Municípios que o Fundo Ambiental tem ajudado a apoiar. Ora bem, temos de facto, em 2017, e este foi um dos primeiros avisos do Fundo Ambiental, o aviso relativo à substituição de veículos de serviços urbanos ambientais por veículos elétricos destinados à mesma utilização. Este aviso pretendeu privilegiar a substituição das frotas mais antigas e com maiores consumos de combustível por veículos elétricos, promovendo desta forma a redução dos consumos, das emissões poluentes e, consequentemente, reduzir os custos indiretos e diretos da sua utilização. E o que é que nós conseguimos com este aviso? Conseguimos, com este aviso, apoiar a aquisição de 364 varredoras, lavadoras, aspiradoras, transporte de resíduos, entre outros veículos, todos elétricos, como eu disse, e conseguimos apoiar 117 municípios. Foi um dos primeiros avisos do Fundo. O outro, o Programa Juntar. O Programa Juntar, temos o Juntar desde 2018. Estamos em 2020 a preparar já a 3ª edição do Juntar. O Juntar é um aviso que nos é muito querido. E porquê? Porque destina-se a apoiar as juntas de freguesia no desenvolvimento de projetos que desenvolvem soluções locais de economia circular, promovendo a economia colaborativa e de partilha, os circuitos curtos de produção e consumo, a reutilização e a extensão da vida útil de produtos e equipamentos e a promoção e valorização dos recursos locais como uma oportunidade para usar de modo mais eficiente os recursos, perceber as poupanças associadas e educar sobre os impactos evitados associados a ações do dia-a-dia dos cidadãos.
Este aviso, eu disse-nos que era muito querido porque, assim, como sabem, não há muitos apoios, as juntas de freguesia não são elegíveis em termos de programas operacionais portanto, é muito importante este aviso. E tem sido um sucesso. Mais o aviso dedicado aos laboratórios vivos para a descarbonização, num valor global de 5,5 milhões de euros, e que inclui não só o desenho da implementação dos laboratórios vivos, mas também a própria instalação do laboratório. E o que vamos fazer? Estamos a apoiar com este aviso 10 municípios, em 10 municípios, a criação de espaços urbanos com identidade local que se configurem como espaços de teste, demonstração e apropriação de soluções tecnológicas integradas em contexto real que promovam a descarbonização da vivência em cidades através da integração de soluções nos transportes e mobilidade, na eficiência energética em edifícios, nos serviços ambientais inovadores, enfim, e numa lógica sempre de interação entre o município, os centros de conhecimento, as empresas, as indústrias e os cidadãos. Todos estes 10 projetos, nos 10 municípios, foram feitos em consórcio. Os municípios fizeram um consórcio com centros de conhecimento, com laboratórios, com empresas. Mais outro, o Portugal Ciclável. Construção de ciclovias no âmbito do Portugal Ciclável. Pretendemos apoiar a construção de ciclovias entre aglomerações relevantes contíguas de diferentes municípios, nomeadamente entre municípios vizinhos. Os objetivos são incentivar o uso da bicicleta, como forma de mobilidade em meio urbano, sobretudo em deslocações pendulares, e também de forma complementar à oferta do transporte público, privilegiando as ligações que permitem atingir o maior número de cidadãos. A outra área, e é a última área de apoio aos municípios, é a área dos danos ambientais. Nos danos ambientais, o Fundo apoiou financeiramente 114 municípios, num valor superior a 20 milhões, designadamente no âmbito dos incêndios, quer o incêndio de Pedrógão Grande, quer o incêndio de Monchique, onde mais de 16 milhões de euros chegaram aos 67 municípios fustigados. Também nas intempéries, as intempéries, ainda se lembram com certeza, Ema, Félix e Gisele, foram apoiados 25 municípios, em cerca de 1 milhão e 400 mil. E pronto, e temos outros protocolos, enfim, tem sido um trabalho contínuo e no fundo muito gratificante. E agora tenho que vos falar da Pérola. A nossa Pérola, que é o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, é a nossa Pérola não só porque é um programa muito importante, mas também porque é um programa em que o Fundo Ambiental investiu um valor superior a 200 milhões de euros. Este programa é designado PARTE, tem recurso exclusivo a receitas do Fundo Ambiental, é um programa de financiamento para as autoridades dos transportes, para a implementação e desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo de passageiros, bem como para o aumento da oferta de serviço e da expansão de rede. Este programa tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases com efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. O PARTE tem sido, de facto, um programa muito importante, um programa com um reflexo, porque tem uma componente não só ambiental, mas também social e económica, e tem sido, de facto, um grande apoio, não só para os municípios, mas para todos os cidadãos que neles habitam. E, claro, é um programa a nível nacional, portanto, estamos a apoiar todo o país. Enfim, é com este sentimento de orgulho pelo trabalho que temos feito aqui no Ministério, que é um trabalho de todos e de uma grande equipa, a quem eu desde já agradeço também aqui. Termino agradecendo muito a vossa presença virtual e dizer-vos que apoiar a transição para uma economia circular, contribuir para a valorização do nosso território, descarbonizar a sociedade, esta é a visão que nos move e que nos inspira todos os dias no Fundo Ambiental e no Ministério do Ambiente. Este é o compromisso consigo e com todos os portugueses. Este é o nosso contributo solidário no caminho da sustentabilidade económica, social e ambiental. Muito obrigada, fiquem bem.
tarde a todos, penso que já estamos online. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e dar os parabéns por esta mais uma excelente organização. Penso que a 6ª edição do FICIS, com o tema das cidades de futuro. Este ano com um novo formato, que não poderia ser a melhor forma, adaptado às novas realidades, à questão atual. Estes especialistas nacionais e internacionais em Smart Cities, ao longo destes dias, debatem-se temas que penso nunca foi uma altura tão ideal como agora para realmente debatermos. No passado, numa das edições anteriores, eu ouvi alguém reforçar esta ideia das cidades inteligentes, que foi uma fase em que se debatia muito esta questão, e alguém referiu que o objetivo não é mudar alguma coisa em específico, é sim mudar tudo. E neste contexto, acho que esta afirmação é cada vez mais importante e exige uma rápida adaptação de toda a realidade. Neste painel, em concreto, estamos a abordar o tema Smart Economy and Governance. Para este tema, ouvimos 13 excelentes oradores, que são importantes players no contexto destas cidades inteligentes, aos quais, em nome da organização, agradeço imenso a vossa apresentação, as excelentes apresentações. Concretamente, ouvimos Jorge Almeida, diretor da RDA, João Pereira, diretor de investimento digital da Portugal Ventures, e Alexandra Carvalho, secretária-geral do Ambiente e diretora do Fundamental. Nesta fase, aqui poderíamos debater aqui alguns temas, falar um pouquinho sobre aquilo que ouvimos, resumir aqui um pouco sobre os 3 vídeos. Começando do primeiro, um dos temas que achei interessante foi a questão da realidade atual, em que o Jorge referiu a importância dos projetos SMART e esta mais-valia social, o facto de dificilmente se traduzir em termos monetários. Eu acho que atualmente, se no ano passado, na última edição, falávamos sobre este tema, alguém não entendia, mesmo este tema não era entendido a 100%. Mas penso que atualmente, não sei se concordam comigo, mas eu penso que atualmente a sociedade vai ver de uma forma diferente. Esta não é apenas uma pergunta, mas só apenas para o Jorge, podem debater um bocadinho sobre com estes 3, os 3 oradores, mas será que depois desta fase estes projetos serão mais facilmente implementáveis, estas dificuldades serão mais facilmente ultrapassáveis e a própria sociedade verá estes projetos de forma diferente? Não sei se me poderão dar uma opinião. O que é que acham? Pode não ser só ao Jorge, aos 3. Sim, eu poderei começar e dar aqui a minha visão. Claramente que há aqui uma alteração de paradigma e percebe-se a importância das cidades, até na resposta a esta crise, percebe-se a importância que tem a tecnologia que está associada às cidades, a comunicação. Vemos, por exemplo, e discutimos muito a comunicação de dados, até isto para dar aqui um exemplo muito concreto, a comunicação dos dados sobre o número de infectados, que varia dependendo das fontes, etc. Isto é sinal que as estruturas não estavam preparadas, como ninguém estaria, não é? Não há nenhum país que os tivesse, mas efetivamente as estruturas não estavam preparadas para um caso como este e, portanto, estão-se a adaptar de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que aquilo que nós poderíamos expectar ou alguma vez pensamos, porque somos reativos, tivemos que ser todos reativos, todos nós nos ajustamos estando em casa, este evento ajusta-se fazendo de forma online e, portanto, há aqui uma rápida reação a todo este problema e há uma alteração de paradigma que vai muito em contra ao que está a dizer. As pessoas perceberam que a saúde tem um custo e que é possível valorizar o impacto na economia e que há uma correlação. Hoje temos a discussão em cima da mesa de abrir ou não novamente os negócios, portanto, abrir as cidades para que as pessoas circulem nelas, para que desenvolvemos negócios e para que salvamos a economia. Portanto, percebe-se que há aqui uma forte relação. O grande problema é que não é facilmente quantificável. Quando eu falo de investimento, e se eu falar do investidor que apenas investe para tirar o seu retorno,
e, portanto, também tendo o caráter social, o caráter ambiental, todas essas responsabilidades, ele quer retirar o seu retorno do investimento que fez. E, portanto, se olhar para a matemática que está por trás, tem que existir um cash flow associado. E, portanto, colocar um cash flow associado à saúde, quando estamos a falar de Smart Cities, muitas vezes não é fácil, se o projeto não for direcionado à própria saúde. E, portanto, esta é a grande dificuldade. Mas penso que cada vez mais as pessoas percebem que há aqui um valor. Agora, quantificá-lo é difícil, mas que esse valor existe, acho que ninguém tem dúvidas. Sem dúvida nenhuma. O João falou também numa questão de oportunidades de investimento para uma economia sustentável. Seria interessante até nesta fase pensarmos um bocadinho sobre isto, refletirmos sobre as novas ideias, novas formas de investimento, alguns projetos no âmbito da economia circular, até face ao contexto atual. Não sei se seria interessante também falarmos um bocadinho sobre isto. Escolas, ou seja, em todos os contextos atuais. Será que isto surgirá aqui uma nova oportunidade, alguns novos apoios, ou seja, todas estas ideias de âmbito de economia circular serão apoiadas de uma forma diferente, até financeiramente, de uma forma mais fácil? Bem, antes de mais, e não sei se vou ter outra oportunidade, agradecer à organização, não o fiz durante a minha apresentação, agradecer muito à organização o convite que me fizeram para estar aqui. Pronto, não era bem para estar aqui, era para estar em Braga, mas enfim, agradecer muito e dizer-vos que é com grande honra que aqui represento o Ministério do Ambiente. O que é que a pergunta que me coloca não tem uma resposta fácil. Como sabem, e todos sabemos, vamos entrar, aliás, o mundo inteiro vai entrar numa grande recessão, e Portugal não é exceção. E, portanto, todos os apoios financeiros que houver, e terão que ser apoios financeiros avultados, nomeadamente por parte da União Europeia, estamos todos, como sabem, a batalhar por isso, nomeadamente os países do sul da Europa, e os do Norte também, porque também foram afetados. Existe um país que está que recebe menos bem esta ideia, mas vai acontecer, e portanto, sim, a resposta tem que ser sim, nós temos que encarar, e aliás eu disse isso durante a minha apresentação, nós temos que encarar isto que nos está a acontecer como mais um alerta da natureza e um alerta que nos diz a sobrevivência da espécie está mesmo em causa. É porque nós é que isto é mesmo assim. E isto é mais um alerta, já tivemos outros, mas agora temos mesmo que ouvir este alerta, porque está mesmo em causa. Não é o planeta que está em causa, é a sobrevivência da nossa espécie. E, portanto, sim. E os governos, e eu aqui, como representante e como funcionária pública, posso dizer-vos que sim, a resposta é sim. Cada vez mais, os apoios financeiros que passam pelo Estado, e nomeadamente que só são receitas próprias, o Fundamental não tem receitas do Orçamento de Estado, é só receitas próprias, e sim, o fundo que vive com receitas do CEL, das coimas, do fundo das taxas de recursos hídricos, isto vai ter que ser reinvestido, e cada vez mais vai ter que ser reinvestido onde? Nas cidades, onde as pessoas vivem, a maior parte delas, e em projetos, sim, sustentáveis, verdes, cada vez mais inteligentes. Em mobilidade é muito importante. A questão dos transportes é muito importante. Se já antes era, vai passar a ser mais. Enfim, são grandes desafios que se colocam à sociedade, e a resposta para mim só pode ser uma. Sim, o Governo, nomeadamente o Ministério do Ambiente, o Ministério do Ambiente vai ter que continuar no caminho que já traçou. O caminho é o da neutralidade carbónica, e o dinheiro que existe no Fundo Ambiental e noutros fundos, nomeadamente nos fundos comunitários, nomeadamente no PO-SEUR, tem que ser mesmo redirecionado para projetos cada vez mais adaptados à sociedade e aos perigos que a nossa sociedade está a atravessar, e que são essencialmente provocados por nós mesmos, não é? Por todos nós. Sem dúvida. Não sei se respondi. Sim,
sem dúvida, nesta fase estou-me a lembrar de algumas situações que nós vimos. Obviamente nós não vamos, no futuro, não vamos viver assim, não é? E a questão da smart, esta não é o contexto smart, não é de facto agora estamos a utilizar muito mais as tecnologias, mas esse não é a tecnologia, não é apenas quando falamos muitas vezes em smart cities, associamos muito à questão das tecnologias e não é uma questão falamos de tudo, a economia circular, a sustentabilidade, é uma palavra muito mais abrangente. Mas nas notícias vimos muitas situações, agora que fomos obrigados a ficar em casa, verificamos que a poluição de alguns rios, a poluição de algumas situações, muito reduziu drasticamente. Ou seja, claramente o que estamos a fazer, não é? Obviamente que a solução não vai ser esta, manter-nos todos em casa, até porque esta isto não despolui o mundo, mas talvez nos fará refletir um pouco sobre esta questão. Eu agora aproveitava até para ver alguns exemplos em concreto, tendo novamente aqui o João. João, há pouco falávamos sobre estas questões, sobre novas oportunidades de investimento para uma economia sustentável, novas ideias, novos formatos de investimento, projetos neste âmbito de economia circular. Seria interessante falarmos em alguma situação em concreto. Eu vi até algum comentário de alguém que está a ver, por exemplo, se os projetos poderão ser ao âmbito até das juntas de freguesia, ou seja, se de facto poderemos particularizar estas questões e falar em projetos mais micro e não neste contexto macro. Por isso fazia-lhe estas duas questões, que era no sentido de que algumas novas ideias do que é que são formas de investimento, alguns exemplos, e se podíamos particularizar, ou seja, quando falamos nestes projetos estamos a falar apenas ao nível nacional, ou então se podemos particularizar. Pode ser ao João, mas depois se os colegas poderão querer comentar. Mas perguntava um pouco a sua opinião. Sim, com certeza. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e parabéns pela excelente organização. Relativamente ao tema da economia circular, dos novos modelos de negócio, da incorporação de tecnologia em projetos que têm impacto nos nossos ecossistemas, eu julgo muito importante nesta fase nós referirmos que a disponibilidade dos investidores, como aquele que eu represento aqui, a Portugal Ventures, para continuar a procurar e disponibilizar-se para avaliar essas oportunidades, mantém-se intacta e vai obviamente até incrementar-se nas próximas semanas e próximos meses, com particular atenção até ao momento em que estamos a viver, que temos que nos preparar para depois acelerarmos, depois desta fase de maior confinamento, vamos ter que acelerar para que a economia portuguesa, a economia europeia, se possa desenvolver e voltar a proporcionar os níveis de vida que até agora foram criados. Relativamente ao tema em concreto dos projetos relacionados com as smart cities, com os ecossistemas sustentáveis, com a economia social, que também já foi aqui referida, eu gostava de partilhar convosco algumas ideias. Primeiro, na minha perspectiva, que é uma perspectiva muito especial e, portanto, garantidamente não é maioritária, nem no painel, nem seguramente na sociedade, é uma visão de investimento e, portanto, que procura retorno financeiro, procura lucro através das suas aplicações. Isto significa que aquilo que nós podemos encontrar é nitidamente aproveitarmos o que resulta da investigação, o que resulta da iniciativa, o que resulta da inteligência coletiva e que se traduz em projetos que depois são incorporados nas cidades, que são incorporados na nossa vivência, que são incorporados até na recuperação de ecossistemas. E não têm que ser eminentemente pró-social. Penso que perdemos a ligação com... Penso que perdemos outra vez a ligação com o João. Penso que sim.
Agora vai demorar um bocadinho. Não estamos no ar. Acho que parou. Bem, não faço ideia. Penso que sim. Eu penso que a transmissão tem alguma distância de tempo, mas não nos deram informação nenhuma que... Diferentes, porque o João o que fala são investimentos em empresas, nós o que representamos são investidores que querem investir em cidades e, portanto, não diretamente nas empresas, mas em projetos implementados nas cidades, e a Alexandra representa um fundo que portanto, com dinheiros públicos, que faz financiamento também diretamente nas cidades, mas numa outra perspectiva, e que tem outros princípios por trás também, como é natural. Portanto, temos todos aqui diversas visões, mas efetivamente no global eu penso que o mercado que assenta muito nas alterações climáticas, na resiliência das próprias cidades, a ligação às pessoas, vai ser chave. E cada vez vai ser, especialmente nos próximos tempos, por exemplo, difícil de justificar um investimento puramente tecnológico, em que eu não ponha a pessoa no seu centro. E, portanto, porquê? Porque vamos todos cortinar os novos investimentos que vão ser feitos, vamos pôr em causa, porque vamos sentir todos na pele uma crise como eventualmente não tínhamos sentido. E, portanto, tendo isto em mente, as próprias empresas se vão ajustar. Eu aposto que vão apresentar modelos de negócio e ideias e concepções de projetos que nunca teriam sido apresentadas anteriormente. E isto é o mercado a reagir, e a reagir bem. Porquê? Porque é preciso responder de alguma forma aos desafios que são postos. As empresas têm que subsistir, portanto, todos nós vamos ter que nos adaptar ao novo mundo. Vamos ter que perceber, por exemplo, que esta questão de todo o processo por exemplo, esta questão de trabalhar a partir de casa é muito engraçado, toda a gente diz que se produz muito, mas afinal testamos e não funciona assim tão bem, temos problemas de ligação como estamos aqui a demonstrar, temos as crianças nas salas ali trancadas à espera que isto termine para podermos ir ter com elas, porque também somos professores a tempo inteiro, e portanto, mas certamente vão surgir aplicações que vão ajudar e vão facilitar este processo, os professores estão-se a adaptar a uma velocidade que não estava vista, as cidades estão a responder, fazendo coisas, serviços que não o promoviam digitalmente e estão a promover. Vemos empresas jovens, empresas startups, empresas inovadoras a lançarem produtos no mercado que respondem a dores que nós temos neste momento, a problemas que nós temos e estão a responder. E, portanto, isto é o que se espera do mercado e é o que se espera que aconteça, que vá acontecendo, e é o que está a acontecer, e de certo que o João receberá desafios muito diferentes do que tinha, que vão em linha a dar resposta aos problemas que temos hoje, porque certamente aí também irá haver negócio nesta área. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, Jorge. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos, até o próprio, por exemplo, damos já a volta, regressamos aqui com o João, que está aqui com alguns problemas no computador, portanto, que é bom, é aquilo que falávamos há pouco offline. Também é importante percebermos que as tecnologias são importantes, as questões smart são importantes, mas o convívio, a vivência, a presença também é essencial. Por isso também é bom que estas questões falhem, que é para percebermos que, seja, isto é uma alternativa. No entanto, pode dar ideia a novos negócios. E como a Alexandra referia, nós vamos passar por fases económicas muito complicadas. E será importante também pensar em novas realidades, novas formas, como é que estas ideias nos ajudarão mesmo ao próprio negócio local, à economia local, ao próprio pequeno. Portugal vive de pequenos investidores, de pequeno comércio, de pequenos empresários. Portanto, é um pouco o pensarmos ou refletirmos um pouco sobre estas questões. João, se pretender, se for possível, voltar e refletir um pouco com as suas ideias, que é importante também ver essa questão do lado empresarial.
regressado, mas não prometendo que não vai acontecer de novo. É a maravilha da tecnologia e tem as suas falhas. Por isso, eu voltando ao tema das startups e dos negócios em particular e do impacto que eles podem ter nas nossas cidades e na nossa vivência e até na recuperação, que também foi aqui referida, na recuperação dos nossos ecossistemas e da preservação dos ecossistemas, há muito a acontecer, e isso parte, muitas vezes, do âmbito académico, do âmbito da investigação, dos laboratórios, da pesquisa, mas também da criação, da inventividade das pessoas, com cariz ou não tecnológico, mas que idealizam novas abordagens ao mercado, novos modelos de negócio que permitem, usando a tecnologia, usando os meios disponíveis, permitem que transações sejam feitas e por isso que a informação flua e que os negócios possam desenvolver-se. Nesse campo é importante referir que nós podemos estar a falar de desenvolvimento de tecnologia e podemos estar a falar também de aproveitamento das possibilidades da tecnologia atual e daquelas que estão a ser desenvolvidas para criar novos produtos e criar novos serviços. Por exemplo, um serviço que nós conhecemos de há muito tempo e que era muito local e continua a ser verdadeiramente local, que é o da reciclagem ou da recuperação, por exemplo, de automóveis, que nós chamávamos de sucateiros e que hoje têm um nome mais apropriado de recuperadores, certo? Muito mais apropriado de recuperador, conotados de forma negativa pela sociedade, porque tinham impacto até à imagem, até à nossa passagem pelos locais de acolhimento de carros usados. E nesta altura há modelos de negócio muito interessantes que permitem, usando as tecnologias atuais e com modelos de negócio puramente de comércio eletrónico online, permitem colocar esses desmanteladores em contacto com oficinas no mundo inteiro e, por isso, permitem que o ciclo de vida das peças automóveis não se esgote numa única utilização e que venham a ser incorporados em utilizações posteriores. Isto contribuindo para que, de facto, não haja um esgotamento, não haja uma sobreutilização dos recursos da natureza e, que é importante nos dias de hoje, gastos de energia anormais para criar sempre peças novas. Isto vai ser determinante, estou a dar este exemplo, porque entendo que é um exemplo muito paradigmático daquilo que está para acontecer nas nossas cidades, que é a reutilização dos bens. Já estamos para além da reciclagem, não é? A reciclagem obviamente que é importante e vai ser importante, e nesta altura estamos a dar segundas, terceiras vidas e por aí fora, estamos a dar várias vidas aos bens que criamos, para que eles sejam continuamente, ou desejavelmente, de forma contínua, pela sociedade. E reparem, estamos a falar, por exemplo, no caso que me estou a lembrar, de uma pequena startup, um pequeno negócio que começou no Porto e que idealizou esta abordagem, que a foi refinando e que neste momento é um caso de sucesso. E por isso nós somos capazes, também a partir de Portugal, de criar exemplos de sucesso que contribuem para esta economia circular e que vão ser apreciados seguramente, quer pela sociedade, quer também do ponto de vista económico pelos investidores e pelos interventores na economia. Mas há mais, há nitidamente ideias que vão surgindo de colocar em contacto vários intervenientes e que permitem a troca. E por isso, não só a transação, como este caso que vos comentei, mas também a troca de bens. E por isso a tecnologia, o uso da tecnologia, a comunicação, permite hoje também possibilitar que nós, enquanto consumidores, que nós, enquanto detentores de bens, também possamos colocar à disposição de terceiros, eventualmente também com fim económico, e conseguimos, mais uma vez, dar mais vidas, se quisermos, aos bens que nós adquirimos. E por isso, esta mudança de paradigma que já foi aqui referida, traduz-se também aqui, ou torna-se evidente aqui, por pequenos negócios, alguns mais locais,
outros com maior ambição e com maior possibilidade, através da tecnologia, de chegar a mercados mais além, mas seguramente contribuindo para esta visão de continuidade. Terminaria, do meu lado, referindo que a aplicação da tecnologia que decorre da investigação e da pesquisa também se traduz em oportunidades de novos negócios, como são os exemplos da produção de energias alternativas, e que têm tradução também, por exemplo, nas nossas cidades, como casos que também conhecemos e que também nos estão próximos, de utilização quer da energia solar, quer do vento, para produzir energia, eletricidade, e produzir iluminação, e possibilitar iluminação local sem recurso à rede. E por isso são pequenos exemplos de como nós conseguimos providenciar oportunidades para que tecnologias e ideias possam ver a luz do dia e possam frutificar. Aqui a intervenção da economia julgo que é importante. Tem obviamente, como tudo que é económico, tem impacto social, tem impacto na nossa sociedade e na forma como nós nos relacionamos e evoluímos, mas também tem um fundamento económico de negócio, se quisermos. Sem dúvida, sem dúvida. Ouvindo um pouco o exemplo da intervenção do João, acho que podemos refletir que, de facto, como há pouco o Jorge dizia, os três têm abordagens diferentes. Estamos a falar, o tema é Smart Economy and Governance. Uns falamos mais em termos de investimento governamental, ou seja, ao nível das cidades, um pouco mais estrutural, ao nível... o João representa um pouco mais a visão empresarial. Mas ouvindo o João, ou seja, são exemplos de que, de facto, estas smart podem ser sustentáveis, podem ser economicamente viáveis. Poderemos juntar estas duas coisas. Fazia talvez uma última pergunta aos três, que era, vendo estes dois lados e refletindo um pouco da realidade, atualmente, acho que todos falamos rapidamente, pelo exemplo português, rapidamente nós conseguimos reagir, em termos melhor ou pior, com algumas falhas, mas estamos todos a reagir e a adaptar-nos muito rapidamente. E de facto, a minha pergunta é, que a minha perspectiva, isto só foi possível com cada vez mais uma interação entre governos, cidades, economias locais e empresas, tecido empresarial, para nos dar resposta a tudo isto. Consideram que de facto isto poderá também ser refletem um pouco sobre isto, que se os projetos não deverão cada vez mais implementar-se, assentar nestas questões, porque passaremos numa fase difícil, com crises económicas, em que muitas das vezes estamos um pouco à espera de fundos, ou seja, e do dinheiro do Estado. Embora atualmente os próprios fundos perdidos deixaram de existir, mas atualmente demarca-se cada vez mais esta economia realidade. A parte social é extremamente essencial, mas tem que ter mais valia, tem que ter rentabilidade, no sentido de ter sustentabilidade económica e representatividade. Por isso, a minha pergunta é nesse sentido, se consideram que poderá haver uma abertura maior, e se teríamos algo a ganhar nesta abertura entre cada vez mais os projetos serem ampliados, governo, instituições públicas, interagindo com empresas e economias locais, se isso seria um benefício para o futuro, porque atualmente, ou seja, as smart têm que responder muito rapidamente a todas as questões. Eu li aqui nos comentários se vamos ter algum problema com a questão da água, se estamos a consumir mais água, se não estamos, se vamos ter respostas. Então a minha pergunta é refletir um pouco sobre isto, se é interessante cada vez mais o próprio investimento futuro focar-se um pouco nisto, em todo o modelo smart se andaria à volta nestas questões, incluindo, pegando até nos exemplos que o João referiu, se o tecido empresarial é importante juntar-se um pouco também à questão, aos fundos governamentais. Talvez refletirmos um bocadinho sobre isto, se calhar seria uma breve conclusão a cada um.
para terminarmos. Se calhar o meu contributo, muito rapidamente, nós estamos a falar de uma situação em que temos que ter nitidamente a intervenção de todos. E quando falamos, por exemplo, da intervenção do Estado, na verdade, o que nós estamos a dizer é que estamos a patrocinar, enquanto sociedade, uma intervenção organizada, institucionalizada, através, por exemplo, das instituições públicas e da função pública. E também das instituições financeiras ligadas ao financiamento do Estado, como é o caso da Portugal Ventures, para que fique claro. E por isso, quando o Estado intervém, na verdade, somos nós que estamos a intervir. É o nosso dinheiro, somos nós que, de alguma maneira, estamos a querer que essa intervenção exista. E essa intervenção tem potencialmente valor, se for também coadjuvada por nós próprios enquanto indivíduos e depois também com o tecido empresarial. E por isso eu diria que entre os poderes de intervenção pública, quer seja estatal, centralizada, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista das várias organizações, dos quais temos aqui também representação nesta conversa, é muito importante, mas ela só será majorada se tiver também a iniciativa privada que esteja a participar e que a iniciativa dos cidadãos também seja uma iniciativa muito positiva. Eu gostava de deixar uma menção muito especial a um grupo de cidadãos que também, muitos deles são empresários e estão ligados às startups e que, por exemplo, neste momento que nós estamos a viver, desmultiplicam-se em várias iniciativas, quer nas suas próprias empresas, quer depois lançando novas iniciativas que usam também, por exemplo, os meios de comunicação que nós hoje temos à nossa disposição e que permitem lançar novos negócios ou novas prestações de serviço, muitas vezes não são negócios, e que permitem também acorrer a necessidades, por exemplo, das nossas instituições de saúde, quer sejam públicas, quer sejam privadas. Portanto, gostava de deixar um relevo muito especial. Eu não vou nomear, apesar de ter uma grande vontade de nomear alguns deles que me são muito próximos, vão todos desculpar-me, eles sabem de quem é que eu estou a falar, e portanto eu não querendo ser injustiça, não estar a não ser de justiça para todos, queria apenas fazer notar aqui nesta nossa conversa que há muitas iniciativas a correr, muitas delas de grande valor, de grande impacto, e exatamente que este tripé é fundamental. Muito obrigado. Obrigada, João. Agora, os nossos últimos minutos divididos, não sei, o Alexandre ou o Jorge. Muito rapidamente, e ainda dou tempo para o Jorge, só dizer que não podia estar mais de acordo com aquilo que o João disse, obviamente que, e respondendo também diretamente à sua pergunta, parcerias sempre, não se faz nada sem ser em parceria, e sim, estamos todos a trabalhar para o mesmo, estamos mesmo todos a trabalhar para ter uma sociedade mais sustentável, economicamente, ambientalmente, socialmente, e é isso, e as parcerias neste momento e mais do que nunca, se houvesse dúvidas antes do Covid, acho que agora não há mesmo dúvidas nenhumas, que só podemos ultrapassar isto mesmo todos juntos. Eu sei que isto é dizer mais do mesmo, mas é mesmo assim, não há como. A Administração Central tem que trabalhar cada vez mais com a Administração Local e no Fundo Ambiental, como podem ter visto pela minha apresentação, é isso que temos feito ao longo destes 3 anos. Temos de trabalhar mais com os cidadãos, sim, quem está mais perto dos cidadãos no nosso setor, o ambiente, são as ONGs, temos trabalhado com as ONGs. Os laboratórios vivos que lançámos em 10 cidades são disso mesmo exemplo, são consórcios entre municípios, empresas privadas, ONGs, cidadãos, e pronto, eu acho que o caminho é este, temos que continuar esse caminho. E acho que, enfim, só podemos ter sucesso, nada mais acontecer. Última palavra, agradecer novamente à organização, isto foi excelente, não podia ter corrido melhor dentro das circunstâncias, agradecer muito e cumprimentar os meus parceiros, cumprimentá-la a si também. Jorge. Ok, tendo aqui
o desafio de fechar também é mais fácil porque é só concordar com os colegas anteriores, portanto facilita muito. Não, efetivamente tem que haver aqui, e cada vez tem que se fortalecer mais, a ligação entre a universidade e o conhecimento que é gerado nas universidades, depois transportá-lo para a economia real. Porque depois há aqui algum trabalho que é necessário fazer, e eu vou, ao contrário aqui do João, vou dar aqui um exemplo porque é um exemplo da televisão e que nós não temos qualquer relação com esse exemplo, mas é um exemplo que eu achei muito querido. É a questão do ventilador, quer ao nível internacional, em que um jovem decide lançar o desafio e junta desde empresas da Fórmula 1 a empresas do setor da aeronáutica, e todos contribuem e fazem open source um ventilador que qualquer um de nós pode fazer em sua casa, desde que tenha o material. Ou então um cluster como a CEIA, em que se junta com uma série de entidades e conseguem fazer um ventilador, e estão no processo de certificação e, portanto, estão a correr contra o tempo para fazer algo que será útil para as empresas que com ela colaboram. E, portanto, há aqui parcerias públicas, porque eventualmente envolverá dinheiros públicos, não tenho a certeza, mas poderá envolve dinheiros privados de fundações que investiram nesta ideia e que, portanto, estão a investir, envolve muitas horas sem dormir de todos os engenheiros e todas as pessoas que estão a colaborar contra o tempo para fazer esta ideia, e, portanto, é uma ideia, é aqui um caso, um exemplo dos dias de hoje, que vai responder a uma necessidade e, portanto, que tem a tecnologia. Mas estas entidades também respondem a outros desafios, e a desafios das cidades, e a desafios que todos os dias nos facilitam a vida e que muitas vezes nós não nos apercebemos. A Alexandra falava o exemplo dos laboratórios vivos, são pequenos testes de conceitos que são feitos a uma escala de laboratório e que se pretende que passem à escala global da cidade ou que extravasem a própria cidade. E, portanto, é este o caminho que tem sido feito e muito bem, e que é preciso fazer mais, que permite escalar ideias, escalar projetos e trazer todo este conhecimento científico, tecnológico e, portanto, os vários intervenientes num só, e responder às necessidades do cidadão, que acho que é o mais importante. E para terminar, também agradecer agora à organização por ter levado à frente, por ter tido a coragem de fazer este evento online, porque o que temos visto é o adiar de eventos e, portanto, foi uma coragem muito grande testar, porque é algo que não é comum, e é bom ver que tivemos sempre aqui cerca de 80 pessoas a assistir, portanto, fico muito agradado de ver estas pessoas continuamente a assistir, é bom sinal, é sinal que estas coisas podem funcionar e que todos nós que temos acesso a estas tecnologias podemos facilmente passar o conhecimento com recurso a elas. Mais uma vez, obrigado, e obrigado a todos os colegas de painel. Verdade, verdade. Eu terminaria com as vossas palavras, concordando com tudo que disseram. Acho que, de facto, dá os parabéns à organização, pela excelente organização. Acho que nada melhor momento do que este para realizarmos este evento. Eu terminaria com uma conclusão, porque todas as outras edições falamos muito em smart e todas as pessoas associavam muito à tecnologia. Neste painel surgiu algo interessante, em que um dos próprios, já não me recordo se foi o João ou o Jorge que referiram, no futuro nada será financiado se não for benéfico para as pessoas. Ou seja, acho que é importante terminarmos com uma conclusão. As Smart Cities existem por nós, pelas pessoas, pelos cidadãos, por tudo, pelo futuro. Estão a dar os parabéns porque, de facto, este fórum foca as pessoas. E eu penso, não é dar só mensagens de esperança, mas penso que no futuro tudo ficará muito mais humanizado e será pensado muito mais pelos humanos. Mas não seja daqui, no final vamos estar todos com saudade uns aos outros e vamos perceber que de facto vamos ter soluções muito, muito brilhantes e diferentes. Por isso, mais uma vez, dar os parabéns, agradecer a excelentes oradores e muito obrigada por este tempo. Agradecer imenso quem nos esteve a ver, e estiveram várias pessoas a ver, por isso agradecer imenso ao público. Sem vocês também não faria sentido. Portanto, muito obrigada, deixava e finalizava. Muito obrigada.